todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, um dia lindo na presença do nosso Deus maravilhoso. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos, aleluia, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, amém? Um dia abençoado, um dia muito especial para você. Glória a Deus Todo-Poderoso. Shabbat Shalom, amém? Que Deus abençoe você poderosamente, ricamente, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Nossa live de hoje vai ser poderosa, amém? Hoje, 2 horas da tarde, a gente tem um conteúdo lindo. E quem adquiriu, né, a Masterclass de Anjos e Demônios vai ganhar ainda mais, porque não vou conseguir trazer todo o conteúdo, então vai ter a parte 2 que vai ser pro sábado que vem. Então você que adquiriu, sábado que vem você tá conosco de novo, porque tem a segunda parte, porque senão a gente ia passar hoje. Tenho certeza que vai ficar hoje, a gente vai passar hoje de 5 horas, com certeza. E eu não posso demorar muito, amém? Então vai ser um tempo maravilhoso, tá? Hoje só vou entrar na introdução da parte de demonologia. A parte angelical nós vamos entrar sábado que vem. É muito grande. Vocês podem ver lá, gente, o conteúdo ficou muito grande, muito grande. Eu pensei que eu ia conseguir fazer algo mais resumido, mas eu, igual eu falo pra vocês, eu entrego tudo, ó. Tudo isso aqui pra hoje de tarde, ó. Todo esse material aqui, ó. E aí, sábado que vem vai ter mais. Tem Yom Kippur, sábado que vem, posso? Ah, verdade. Vai ter que ser no... Perdão, gente. Sábado que vem é Yom Kippur. Qualquer coisa a gente faz domingo. Sim. A gente faz no domingo, tá? Qualquer coisa a gente faz no domingo. Eu vou ver certinho, tá? Sábado que vem é Yom Kippur, mas a gente pode fazer no domingo, certo? Domingo todo mundo já não tá mais no Yom Kippur. Você concorda comigo? Mas, gente, pensa num conteúdo extraordinário. Nossa, vocês vão aprender hoje uma chave poderosa que eu vou trazer pra vocês. Amém? Deu 8 módulos, tá? Então, você já se prepara. Amém? Glória a Jesus. Não, gente, hoje nós vamos ter a Masterclass de Anjos e Demônios, tá? Só que eu achei que eu ia conseguir trazer todo o conteúdo hoje pra você, mas não vou conseguir, porque é muito extenso e a parte angelical é maior que essa. A parte angelical eu vou trazer muita coisa, certo? Pra você. Então, já se prepara. Amor, escreve aí, Anjos, Masterclass hoje, Anjos e Demônios, pra mim fixar aqui, pessoal, lembrar. Amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu colocar o meu varão valoroso como moderador. Glória a Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Glória a Deus. Ah, Thaís colocou aqui. Glória a Jesus. Mas pode colocar, amor. Eu vou colocar um mais pequenininho, abreviado. Obrigada, Thaís. Vou colocar a Thaís como moderadora. Não sei se eu consigo. Eu já coloquei você. Glória a Jesus. Amém? Então vocês se preparem. Amém? Hoje vai ser sobrenatural, tá? Olha, gente, o conteúdo, presta atenção, é maravilhoso. Quem já pegou o conteúdo viu que eu coloquei lá o demônio, onde o demônio atua, né? A arma de combate, a atuação, como aquele demônio atua. Então eu trouxe muito conteúdo para vocês, muito mesmo, sabe? Ó, bem aqui na atuação dos demônios, ó, eu coloquei aonde o demônio atua em cada região. Então, por exemplo, demônio da cegueira espiritual é o Exu 7 escamas. Então, qual que é a arma de combate? Oração de fé, fogo, determinação e armas espirituais. Atua como? Trazendo confusão, cobiça, inveja, dúvida, vergonha. Então, eu trouxe muita coisa para vocês hoje, para vocês aprender, certo?
O demônio da desistência, o demônio da insônia, o demônio do reumatismo, da doença de gotas. Então eu trouxe muita coisa, demônio do suicídio, demônio do vale dos prazeres, demônio da convulsão, demônio da área financeira, demônio da imundícia. Então, o conteúdo hoje é mais voltado na área da demonologia e provavelmente o domingo que vem eu vou definir isso bem certinho, tá? Nós vamos trazer aí esse conteúdo dentro da parte angelical, certo? E a parte angelical é maravilhosa, tá? Então, você aumenta as suas expectativas, certo? Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, ok? Eu vou colocar depois o link para vocês aí nos stories, tá? Thaís, coloca lá nos grupos, vocês que estão no grupo, coloca lá nos grupos, Thaís, o link de alguém do suporte, amém? Se alguém quiser adquirir. E, gente, vocês estão no lucro, porque vai ser em 2 etapas, tá? Talvez vai dar mais de 10 horas de conteúdo, certo? Sejam todos bem-vindos. Vamos orar para nós começarmos em nome de Jesus? Glória a Deus. Vamos orar para nós começarmos. Amém? Hoje nós vamos ler Provérbio de número 7, certo? Então vamos orar para nós começarmos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu consagro essa live a Ti, a vida dessas pessoas. Pai, nós Te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, aqui, Pai, nessas orações, Pai, na madrugada. 7 horas de oração, Pai, todos os dias, Pai, durante os 9 primeiros dias. Pai, nós Te glorificamos, nós Te bendizemos, Pai, nós Te exaltamos, Pai. Pai, eu sei, Pai, que está vindo um tempo de ruptura, um tempo de crescimento, um tempo avassalador. Pai, nós pedimos, Senhor Deus, o Teu mover, Pai, sobre a vida de todos os Teus filhos, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, por nos dar a revelação do Yom Kippur. Muito obrigada, Senhor Deus, porque isso, Pai, é somente para quem, Senhor Deus, está pronto a crescer, Senhor Deus, a romper, Pai. Obrigada, Jesus, por ter destravado essa chave, Pai, sobre a minha vida, Senhor Deus. E esse é um dos motivos pelo qual, Pai, nós tem rompido tanto, tem crescido tanto, Senhor Deus. Tem, Pai, andado em tanta sabedoria, em tanto conhecimento. Pai, eu Te glorifico, eu Te agradeço, Pai, pela vida de todos que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus, amém? Queridos, sejam todos bem-vindos, amém, em nome de Jesus. Abra comigo agora em Provérbios, capítulo de número 7, tá? Provérbios, capítulo de número 7, que diz assim, amém? Outra advertência sobre as mulheres imorais, tá? Ontem eu li o 6 com vocês, foi ou não foi? E hoje eu vou ler o 7. Glória a Jesus. Que diz assim, meu filho, siga o meu conselho, guarde os meus mandamentos como um tesouro, obedeça a meus mandamentos e viva. Cuide de minhas instruções como a menina de seus olhos. Amarre-as nos dedos como lembrança, escreva-as no fundo do coração. Ame a sabedoria como se fosse a sua irmã e faça do discernimento um membro da família. Eles o guardarão da mulher imoral e das palavras sedutoras da promíscua. Enquanto estava à janela de minha casa e olhava pela cortina, vi alguns rapazes ingênuos e percebi um entre eles que não tinha juízo. Ele atravessava a rua perto da esquina onde morava certa mulher e caminhava em direção à casa dela. Era o crepúsculo, o anoitecer, quando caía a escuridão profunda. A mulher se aproximou dele com roupas provocantes e coração malicioso. Era ousada e inquieta, do tipo que nunca para em casa. Está sempre nas ruas e nos mercados, à espreita em cada esquina. Abraçou o rapaz e o beijou e, sem menor vergonha, lhe disse: hoje apresentei uma oferta de comunhão e cumpri os meus votos. Por isso estava à sua procura, saí para encontrá-lo e agora achei. Estendi lindas cobertas sobre a minha cama e lençóis coloridos de linho egípcio.
Perfumei minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos nos embriagar de amor até amanhecer. Vamos desfrutar as carícias um do outro, pois o meu marido não está em casa. Ele partiu numa longa viagem e levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro, e só voltará no fim do mês. Assim ela seduziu com palavras agradáveis e com elogios doces o atraiu. Ele a acompanhou de imediato, como o boi que vai para o matadouro, como o servo que caiu na armadilha, à espera da flecha que lhe atravessa o coração, como o pássaro que voa direto para o laço, sem saber que lhe custará a vida. Portanto, meu filho, ouça-me, preste atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se desvie para ela. Não se perca em seus caminhos tortuosos, pois ela causou a ruína de muitos, e não são poucas as suas vítimas. Sua casa é o caminho para a sepultura, o seu quarto é a câmara da morte. Amém? Então você vai ver aqui que o Provérbios ele vai falar muito sobre a mulher adúltera, né? Então, não só sobre a mulher adúltera, também sobre o homem adúltero. Então, eu quero que você preste muita atenção, tá? Sobre essas palavras, sobre o adultério, né? As palavras, né, aqui de sabedoria de Salomão. Então, reflita, você que é homem, você que é mulher, certo? Amém? O povo que está perdido sobre o horário da live, nós estamos orando 7 horas ininterruptas e estamos fazendo a live quando as 7 horas de oração acabam. Amém? Então vamos lá. Eu quero hoje trazer um pouquinho algo que eu exerço muito. E para mim é a chave do meu ministério, é a chave da minha vida, é a chave de tudo que eu tenho alcançado em Deus. Amém? E o tema da live de hoje é rompendo em fé, certo? A fé é um dom. Existe a fé. Então, se você quiser anotar aí, existe a fé que ela está dentro, presta atenção, existe a fé que está dentro do âmbito natural, que é aquela que a gente tem fé, a gente tem esperança. Só que essa fé ela tem um certo limite e ela não vai passar um certo limite. Então essa fé é a fé humana, é a fé que é gerada dentro de nós, certo? É a fé do homem, ele tem fé. Tem uns que tem menos, outros que tem mais, certo? Agora, dentro dos 9 dons do Espírito Santo, existe dentro de uma hierarquia chamada classificação de dons de poder, nós vamos ter sinais e maravilhas, o dom da fé e o dom de curas. Então a gente vê que o dom da fé que a fé, ela também se encaixa como um dom. Então, quando nós entramos debaixo do dom da fé, essa fé ela não é mais gerada só de você. Ela agora é provocada por Deus através de você, certo? E por que eu quero trazer isso aqui para você? Porque tem pessoas que têm pouca fé, e tem pessoas que têm uma fé exagerada, e tem pessoas que atuam debaixo do dom da fé. E a pessoa que atua debaixo do dom da fé, ela vai ter uma vida em escala muito grande. Ela vai crescer ministerialmente, ela vai conquistar tudo que ela deseja, porque ela consegue conceber as coisas sem ter fisicamente. E fé é conceber coisas sem tocar, sem ver, sem existir. Fé é quando alguém concebe coisas e toma posse, sem que essas coisas existam no físico, mas já existem nas cortes celestiais, certo? Então eu quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, amém? Que diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Amor, põe um chimarrão pra mim, fazendo um favor. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, que diz assim, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então presta atenção. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que esse versículo está querendo dizer? Presta muita atenção aqui. Fé é a total certeza
é a total certeza daquilo que você está esperando. É você ter certeza que algo que ainda não chegou no físico já aconteceu, já está na sua vida. É a prova de coisas que você não vê. Obrigada. Isso mesmo, obrigada. É a prova de coisas que você não vê. Você consegue entender isso? Então presta muita atenção. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a fé, queridos, você precisa ter total convicção, você precisa ter certeza, você precisa ter uma convicção avassaladora que já é e já aconteceu. Mas para isso, você tem que deixar de ser racional e passar a ser mais espiritual. Porque se você for uma pessoa, presta atenção, se você for uma pessoa racional, você não consegue conceber as coisas espirituais. As coisas espirituais, elas são concebidas dentro do âmbito sobrenatural. Então, se você é aquela pessoa que 2 mais 2 é 4 e para você tudo tem que ter uma resposta, você não vai conseguir ter ruptura em fé, certo? E por que eu estou trazendo isso para você? Porque tem pessoas que têm muita dificuldade em ver as coisas que Deus tem preparada, em ver o futuro, em ver aquilo que Deus vai fazer. E eu quero dizer para você que Deus, Ele usou esse mecanismo para a gente adorar e ter Ele na nossa vida. Deus, quem sabe como é a fisionomia de Deus? Ninguém sabe a fisionomia de Deus. Mas Deus quer que nós tenhamos a total convicção que Ele existe, que Ele está por nós, que Ele se move por nós, sem vê-lo. Então Deus, Ele usa um mecanismo chamado fé, para que nós possamos buscar Ele todos os dias em espírito e em verdade. Amém? Abra comigo agora em Mateus capítulo 17, versículo de número 20. Mateus capítulo 17, versículo de número 20, que diz assim: E Jesus lhes disse, por causa da sua pouca fé, pois em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Olha o que a palavra está dizendo. Olha o que Jesus está dizendo. Você tem pouca fé. Porque se você tivesse muita fé, você dava ordem para esse monte ir para lá. E ele vir para cá. Você moveria coisas que aos olhos dos seres humanos são impossíveis. Amém? Então eu quero que você entenda que a fé, ela funciona no sobrenatural e não no racional. E tem muita gente que não consegue romper porque são pessoas chatas, pessoas que precisam de respostas para tudo, pessoas que precisam de uma resposta. Sabe aquela pessoa que 2 mais 2 é 4, queridos? O sobrenatural você aceita e você vive, e se Deus quiser te dar uma resposta, Ele te dá, e se Ele não quiser te dar na glória, talvez Ele te explique. Tem gente que quer saber, tipo assim, às vezes coisas que ninguém na terra sabe. Ah, mas como que isso? E isso, essa questão de você não ter certas respostas vai te impedir de viver o novo nível de Deus. Então tem pessoas que são aquelas pessoas metódicas, chatas, que querem, mas eu quero saber, mas queridos, Deus, Ele não vai falar tudo para nós, Ele não vai dar todas as respostas, Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele não te deve satisfação nenhuma. Para alguns na terra Ele revela, para outros Ele não revela nada. Muitos dormem espiritualmente, outros estão despertos espiritualmente, muitos sabem de muita coisa e muitos não sabem de nada. Mas eu falo para você que essas pessoas que alcançaram esse lugar de ter discernimento, de conhecer, de viver experiência, eles estão num nível de fé maior do que aquelas pessoas que não se entregaram. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque tem pessoas que querem saber, por que alguém cai na presença de Deus? Quando eu olho, eu falo, porque eu acredito que o poder de Deus, ele é tão poderoso que ninguém pode resistir ao poder de Deus. Essa é a resposta lógica que eu tenho. Mas para alguns não serve essa resposta. Para alguns tem que ter algum mecanismo, alguma coisa. Então, queridos, tem experiências com Deus que a gente tem que entender, aceitar e viver.
e fala, Deus, se o Senhor me revela isso, me fala aquilo, certo? Ok? Exatamente, Ceissa. Nem tudo, querido, está na Bíblia. Eu vou falar algo para você. Eu estou preparando, tá? Vou falar algo aqui para você. Hoje eu trouxe para vocês uma masterclass sobre anjos e demônios, tá? E eu restringi ela dentro da nossa Bíblia de 66 livros. Mas eu tô preparando um conteúdo extraordinário, tá? Extraordinário, tá? Que ele vai além, ele vai além. E esse conteúdo, ele não é para religioso, tá? É um conteúdo de explosão de mente, certo? Tá? Eu nem vou falar um nome para vocês não se escandalizar, mas logo eu vou anunciar para vocês, amém? Mas o que eu quero dizer para vocês? Por exemplo, eu tentei ficar na hierarquia de demônios que tá dentro da Bíblia, tá? Mas igual, semana que vem, quando eu trouxer para você a hierarquia angelical, eu vou falar de anjos, de outras classificações angelicais que a nossa Bíblia não menciona. Mas elas existem, certo? E eu preciso trazer para vocês tudo sobre os anjos, certo? Então assim, aí tem gente que é religiosa, mas não tá na Bíblia. Mas a gente tem outros livros de referência, certo? Então eu vou trazer para você, tá? Aí na próxima semana, tudo, né? Eu não dei muita ênfase, né, pros demônios, mas eu trouxe muita bagagem. Mas por que eu tô falando para você? Porque é além. Existem muitos mistérios, Deus revela, certo? Eu já tive experiência com anjos, sobrenatural. Eu tive uma experiência com anjo do sul, do norte, do leste e do oeste, sobrenatural, num arrebatamento que eu tive. Então, queridos, tem coisas que a Bíblia ela não vai dizer, mas ela vai conceder a algumas experiências. Igual Deus concedeu ao meu apóstolo, Joel, tantas experiências com anjos. Meu Deus! É algo assim sobrenatural. Então, para viver essa dimensão no espírito, de experiências com anjos, de Deus fazer, você precisa ter uma fé inabalável. Você precisa crer de todo o coração. Você precisa, queridos, expandir a mente. E você sabe o que é expansão de mente? Você sabe o que é expansão de mente? É falar, Deus, tira a minha limitação humana, tira o meu racional. Certo? Porque se você ficar no seu racional, você não vai conseguir ver uma cura, você não vai conseguir nem ver um demônio sendo expulso. Porque se você não acreditar que os demônios existem, eles não manifestam por causa da legalidade da sua incredulidade. Você entende? Queridos, você não entendeu. Você pode estudar sobre demônios, sobre libertação. Se você, no fundo, tiver uma incredulidade de não crer que aquilo ali é genuíno, o demônio ele tem uma legalidade para não manifestar porque você não crê. Então eu quero que você entenda que a fé, ela vai trazer ruptura a nível da libertação. Olha, Jesus vai dizer assim, ó, não sei se Jesus ou Paulo, mas vai dizer assim, cada um profetize conforme o tamanho da sua fé. Então, se eu tenho muita fé, a profecia ela vai ser extensa, detalhada, com vários downloads, talvez Deus vai desenrolar um pergaminho. Mas se eu tenho pouca fé, talvez eu vou dar só uma palavra, curta, pequena. Então a nossa fé determina a ação dos dons espirituais a qual Deus nos colocou. Na escola de avivamento que vai ser lançada, vocês vão ter seminários comigo nos sábados ao vivo só sobre um dom. Então vamos supor, nós vamos falar sobre o dom de cura, nós vamos falar tudo sobre o dom de cura, vai ser de 6 a 7 horas só falando de um dom. Vocês vão se especializar no dom. Depois, no outro sábado, nós vamos falar sobre o dom de variedade de línguas. Então, vocês se preparem porque vai ser algo assim avassalador. Mas para isso tem que ter fé. Para isso tem que viver essas rupturas. Queridos, uma pessoa para ofertar, para sacrificar, ela precisa ter fé. Que ao fazer aquilo, as coisas estão se movendo. Porque se ela fizer sem fé... Tem que ter fé, até para você lançar uma oferta, até para você lançar um sacrifício. Você precisa ter fé. Você precisa entender isso, certo? Agora, eu quero ensinar para vocês
o mecanismo que eu uso para gerar fé, tá? E eu vou contar uma coisa aqui para você, tá? Eu vou contar aqui hoje uma coisa para você, que se você aplicar na sua vida, você vai ter um sucesso grandioso na sua vida ministerial, na sua vida, na sua jornada pessoal, certo? Você vai ter um sucesso grandioso. Blinda o seu coração. Como? Blinda o seu coração. A minha liderança sabe que eu não gosto que tragam fofoca para dentro do grupo. Eles sabem que eu não quero saber. O fulano fala, não quero saber. Porque isso não resolve nada, isso não altera em nada. Então, a minha liderança sabe que eu não quero saber, a não ser que seja algo muito grave, alguma coisa. Então, as pessoas que andam comigo sabem que eu não quero que tragam algo para mim, tá? Para não contaminar o meu coração com raiva, com ira, com ódio, com ranço da pessoa que está fazendo. Porque eu sei que eu sou uma profeta de Deus, existe unção na minha vida. E qualquer coisa ruim que eu gerar, acontece igual Eliseu lá e a ursa. Tá? Então, blinda o seu coração. E como que funciona a blindagem do coração? Você precisa deixar que as pessoas ao seu redor saibam que você não está interessado em saber de fofoca, de contenda, de facção, de diz-que-me-diz-que, de conversa. Tá? Porque isso pode minar a sua fé. Isso pode te deixar desanimado, triste, certo? Principalmente no âmbito espiritual. Então vamos supor que alguém fala que você não profetiza nada de Deus. Isso aí pode ser usado pelo diabo para convencer que você não é uma profetisa de Deus. Você entende aonde eu quero chegar? Porque palavras de pessoas podem ser usadas como gatilhos para o diabo tentar te convencer de uma coisa que você não é. Então, a blindagem do coração. Outra coisa, não abra o seu coração com ninguém, a não ser o seu cônjuge, se ele é uma pessoa de confiança, a sua esposa. Você tem uma outra pessoa, queridos, mas guarda o seu coração. Guarda o seu coração, tá? O seu coração, ele deve ser aberto na sua totalidade somente com o Senhor Jesus. Porque também, tá? O diabo pode usar, às vezes, uma pessoa imatura espiritual para trazer uma coisa que não condiz. Eu vou te dar uma chave agora. Toda pessoa, para mim, que ela ainda não está totalmente curada emocionalmente, eu peso a profecia e o discernimento dela na balança. Na escola de avivamento, vocês vão ter um seminário profético comigo. Só vamos falar só de profecia. O profeta, se ele tiver com as suas emoções alteradas, ele altera a profecia. Sabia disso? O profeta, para ele profetizar, ele tem que estar no seu estado emocional melhor possível, mais tranquilo possível. Porque se ele tiver alterado, se ele tiver por exemplo, se ele tiver com um conflito interno, ele é um vaso de Deus, ele é o comunicador de algo de Deus. Então a mensagem vai chegar para ele, só que ele não vai conseguir passar a mensagem na sua genuinidade. Talvez ele pode acrescentar ou não colocar tudo. E vocês vão aprender isso comigo na escola de avivamento. Vocês vão ter um seminário. Olha, presta atenção aqui. Essa escola de avivamento, ela é sobrenatural. Vocês tiveram masterclass comigo e um ou outro seminário. Mas na escola de avivamento, vocês vão ter só seminário. E seminário é bem maior que uma masterclass. Então, eu quero que você já se prepare. Então, se o profeta, ele tiver com o seu discernimento, com as suas emoções, com problemas emocionais, você tem que pesar ele na balança. Tem que pesar a profecia. Porque ela não é totalmente confiável. Ela pode estar faltando um pedaço ou ela pode ter sido entregue num outro formato que possa dar a entender outra coisa. E eu vou ensinar tudo isso para vocês, certo? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque nós precisamos blindar o nosso coração. E às vezes chega alguém lá que é novo, é neófito. O neófito, querido, é aquele novo na fé. Ele tá sentindo Deus, ele tá profetizando, ele tá caindo no manto. Ele não... Queridos, o neófito,
ele não tem muito controle. E com o tempo você passa a ter controle, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Você precisa entender isso. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Mas quando a pessoa é neófita, e aí ela às vezes não está na sua cura, na sua totalidade, ela pode trazer uma palavra que não venha fazer sentido, e isso pode o quê? Trazer para você peso. Você vai, olha, Deus está me mandando dizer que você vai ficar enfermo. Gente, então tem gente que às vezes vai porque é neófito. Não é porque é ruim, é porque é neófito. E aí acaba não tendo discernimento. E acaba profetizando na carne, acaba falando coisas que não condiz, que não é. E isso vai trazer o quê? Deturpação, bagunça, conflito, atraso da promessa. Amém? Por isso que o segredo é blindar o nosso coração. Porque o diabo ele vai tentar minar a nossa fé. E como que ele vai minar a nossa fé? Com as pessoas que vêm trazer as coisas pra gente. Até mesmo fofoca, uma profecia que pode ser uma profetada, pode ter meia verdade nessa profecia, ou pode não ter. Então, primeiro tópico, blinda o seu coração de pessoas, lugares, certo? E eu quero que você aprenda, queridos, olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Você acha que é qualquer pessoa que vem profetizar na minha vida? Porque para profetizar na minha vida, você tem que vir falar o oculto, o profundo, o escondido, porque se você falar uma coisa que eu já sei, eu vou falar, é confirmação. Isso não é novidade para mim. Mas para me desestruturar, você tem que falar uma coisa que é só eu e Deus que pensou e eu nunca nem pronunciei. Certo? Por quê? Deus, ele fala comigo, eu sei a direção, eu sei para onde ir, eu sei o que eu tenho que fazer do tanto de jejum que eu faço. E se a pessoa tiver mal instruída, eu vou falar, você está errado, isso não faz sentido, isso não condiz com a vontade de Deus. Isso aí é uma pedra de trovão. Eu falo, isso aí não faz sentido não, certo? E tem muitos, e você precisa aprender a blindar o seu coração, porque o diabo ele quer minar, com fofoca, com perturbação, então muito cuidado, tá? Então, o que eu vou ensinar vocês, que é algo que eu faço? Não traz as coisas para mim negativas, porque o meu coração pode ficar negativo, chateado, magoado, e a mim não me interessa, não altera em nada o que falam, o que digam, eu não vou parar. Só que o fato de trazer algo pode trazer o quê? Gerar algo ruim do meu coração para essa pessoa. Ou pode me fechar, certo? Às vezes você não tem, por exemplo, às vezes você não tem essa resiliência que eu tenho, de mesmo levando paulada, continuar. E às vezes na primeira perseguição você para, na primeira perseguição você entra na caverna, como Elias entrou. Certo? Então, presta atenção. Guarda o seu coração de fofoca, de diz que me diz, que de falsas... Gente, eu não entendo o povo de hoje. Tá só atrás de profetada, profecia. Queridos, eu fujo de profecia. Para não trazer bagunça e conflito, porque eu tenho a rota. Eu tenho uma rota. E quando Deus usa alguém, mas tem que ser alguém que eu confio. Então, eu quero que você entenda isso. Então, para de ficar, eu falo uma coisa, queridos. Você quer que Deus fale com você? Abre a Bíblia, fala com Jesus. Aí você tá aí sendo direcionado pela palavra dos outros, que nem a palavra de Deus. Aí você vai para lá, para direita não dá certo, vai para esquerda não dá certo. Primeiro você tem que buscar o Senhor de todo o seu coração. Primeiro você tem que buscar o Senhor de todo o seu coração. Ele vai falar para você qual é o seu destino profético, aonde ele te quer, o que ele vai fazer. E aí as pessoas vão começar a confirmar o que ele já gerou no seu coração. Pessoas que não sabem seu destino porque não têm comunhão com Deus, porque não estão jejuando direito, porque, querida, a partir do momento que você começa a jejuar, que você começa a buscar o Senhor, Ele fala, Ele dá destino. Esses dias começou trazendo no nosso coração a vontade de ir pro Nordeste, né, amor? E Deus foi lá e confirmou. Deus foi lá e confirmou para nós. Então Deus, Ele confirma, queridos, o que Ele já colocou no nosso coração. Eu quero que você entenda isso, tá? Então, blinda o seu coração, tá? Outra coisa,
eu quero que você, para você romper em fé, você vai ter que ser mais espiritual do que racional. Então você vai ter que sair das coiseiras do mundo, desse monte de série, de filme, de jogo, de ficar o dia inteiro olhando a vida do outro na rede social. Você quer ser uma pessoa que vive o sobrenatural, você tem que ser espiritual. Porque se você ficar no TikTok o dia inteiro, isso aí não edifica você não. Se você fica lá vendo a vida do fulano no Instagram, isso não edifica você não. Filme, série, não edifica você. Sinto muito em te dizer isso, certo? Então, para você ser uma pessoa espiritual, você tem que orar, jejuar, ler a Bíblia. Você tem que usar as ferramentas espirituais para ser espiritual. Porque a ferramenta espiritual é o alimento espiritual. Mas aí se você tá na alma, tá na carne, só fica aí vendo, é vaidade, é isso, é aquilo, e só pensa no mundo aqui, você, querido, não vai discernir uma barata. Você não vai discernir nada. Você não discerne se é um demônio ou se é um anjo. Você arrepia, você não sabe se é o demônio ou se é o anjo. Porque você não sabe de nada. Você não sabe discernir se é Deus, se é o diabo. Tem gente que é uma sonhação, ai, vem com o sonho, a gente... É um sonho tão mirabolante, a gente sabe que o sonho é um sonho de barriga cheia, a pessoa tá ali achando que é espiritual. Querido, quando o sonho é espiritual, você sabe que é espiritual. Você sabe que é espiritual. Você sabe, aquilo rumina, aquilo te incomoda, aquilo te chacoalha. Amém? Por isso que eu estou dizendo isso hoje aqui para você, tá? Então, blinda o seu coração de pessoas, de conversa, de facções, de divisões. Esses ambientes calmos, plenos, ambientes de confiança, ambientes onde você senta e só se fala coisa boa, só se fala de crescimento, que nós vamos fazer, isso aí traz vida. Então você também vai o quê? Ser espiritual e se alimentar, porque se você não se alimentar dos alimentos espirituais, não tem como você ser espiritual. E aí quando você se alimentou e se tornou uma pessoa espiritual, é a partir daí que a fé começa a ser gerada. Porque fé, queridos, não tem nada a ver com ser espiritual, porque tem muita gente que é espiritual, mas não tem fé. Fé é a plena confiança e convicção que Deus já fez antes daquilo se materializar na sua frente. Agora, como que nós podemos gerar uma fé avassaladora? Lendo a palavra de Deus. Quando a gente olha para a Bíblia e a gente vê que Deus abriu o mar, que Deus foi à frente, que Elias fazia, que Eliseu fazia, que Paulo curou fulano, que isso, que aquilo outro, você fala, meu Deus, Deus fez. Olha quantos milagres. Mas tem gente que olha para a Bíblia e não crê que aquilo ali foi verdade, acha que aquilo ali é uma fantasia. Você só vai conseguir crer na palavra de Deus se você for uma pessoa que tiver mais no espírito do que na carne. Então você vai ler a palavra de Deus para entender Deus na sua soberania. Agora, se você fala coisas ruins, se você só está todo o tempo falando do caos, queridos, quer ter fé? Começa a ver coisas que te edificam. E eu sempre falo, assista testemunho. O dia que a sua fé estiver derrubada lá no chão, pega ali e começa a ver testemunho, um atrás do outro. Aquilo ali vai gerar dentro de você, olha o que Deus continua fazendo. Olha o que Deus continua fazendo. Se fez na vida do fulano, vai fazer na sua. Olha o que Deus continua fazendo. Então, a fé, ela é alimentada, certo? Agora, se você quer ter uma fé em alto nível, peça o dom da fé. E o dom da fé, queridos, é mesmo todo mundo falando que não vai dar certo, que vai morrer, que não tem jeito, você ainda vê um resultado diferente daquilo. E o dom da fé é quando você está debaixo de uma provocação de Deus e não da sua própria provocação. Provocação de fé sua não funciona, mas tem que ter uma provocação de Deus, um instinto de Deus dentro de você, trazendo assim, olha, vai dar certo, já deu certo, para você ir e fazer aquilo ali, certo? Então, fé é a certeza daquilo que você não consegue ver, daquilo que você não consegue tocar. Fé é tomar posse. Que fé é tomar posse? Fé é tomar posse.
Nelai chame contorama calabas. Chore kener kiliki choramarama semegai. Fé, presta atenção. Fé é tomar posse, sem ver. Fé é quando você alcança algo sem tocar. Quando algo já é seu, sem você enxergar aquilo na sua vida fisicamente, mas já chegou no âmbito espiritual. Então, o que provoca algo chegar na sua vida fisicamente é essa fé avassaladora, que toca a quarta dimensão, que é um âmbito, é um lugar espiritual. Então, quando você fala assim, eu já consegui isso aqui já é meu, só falta chegar fisicamente, mas eu já tomei posse, certo? Então, aí você provoca a fé. Então, a gente precisa todos os dias entrar nesse lugar. E queridos, tudo que nós escutamos, tudo que nós vemos, tudo que nós falamos, interfere na nossa fé. Então, repreenda as pessoas que são negativas do seu lado. Eu acho que não vai dar certo, está repreendido em nome de Jesus. Eu acho que a gente não consegue comprar, está repreendido em nome de Jesus. Por que você vai decretar algo que vai contra aquilo que você está gerando? Então, se alguém decretar algo que vai contra o que você está gerando, fala, eu te repreendo em nome de Jesus e eu cancelo as suas palavras. Eu já tomei posse disso, o Senhor já me deu, o Senhor já fez. Certo? Então, o que você vê? Então, você fica vendo notícia triste. Olha, a gente tem que viver na esperança de dias melhores. É isso que a Bíblia vai dizer. Aí você fica só lá no Jornal Nacional, vendo tiro, vendo roubo, vendo aqui a inflação. Queridos, como que você consegue ter expectativas boas se um jornal só traz notícia ruim? Fala pra mim. Fala pra mim. Não tem como. Não tem jeito. Tá? Quando alguém tenta sufocar a nossa fé, se afasta dessa pessoa. Fala, olha, se você continuar desse jeito, você não vai mais fazer parte da minha vida. Queridos, às vezes você não cresce porque tem uma pessoa que está jogando água todos os dias no seu combustível de fé. Certo? Então, o que você vê interfere, o que você escuta interfere, o que você fala interfere e a forma que você age interfere na sua fé. Amém? Então, seja uma pessoa totalmente intencional em atitudes de fé. Em atitudes de fé. Amém? Quando essa pessoa é o cônjuge, pede com amor e carinho, fala, fulano, não fala mais isso pra mim. Agora, o ideal é você não compartilhar mais dos seus sonhos com o cônjuge. Porque quando você compartilha, a pessoa vem em mim na sua fé, então não compartilha mais, certo? Então, tudo isso, queridos, atua no nosso combustível de fé. Então, quanto mais fé, mais avassalador é o crescimento, mais avassalador é o que você conquista. Você gera coisas grandes, certo? Você gera coisas grandes e você alcança coisas grandes. Amém? Então, nós precisamos todo dia ver, fala, Senhor, me mostra na sua ótica. A minha é pequena, Senhor, eu não consigo ver. Você sabe uma oração que eu faço? Eu falo, Deus, me ensina a ver como o Senhor vê. Porque a minha mente, ela é humana, ela é limitada. Eu, sem querer, eu posso te limitar, Deus, mas eu não quero limitar. Então, Senhor, se o Senhor tem, Pai, um avião de missão para o meu ministério, me mostra isso. Deixa eu ver isso, deixa eu entrar dentro desse avião. Deixa eu ver, Senhor Deus, eu indo com o povo para a África para fazer missão. E aí Deus me leva no avião. Aí eu vejo o emblema do avião, escrito Global Fire, Missão África. Aí eu entro dentro do avião, eu vejo nós descendo dentro, aterrissando lá na África, fazendo missão. Aí eu falo, amém, Senhor, eu já consegui ver, tô gerando agora, papai. Mas o que eu tô ensinando vocês? Se Deus falar assim pra mim, olha, o seu ministério vai ter um avião, vão te dar um avião pra você fazer missão. Eu falo, Deus, mas como que alguém vai me dar um avião? Porque eu tô dentro da minha mente limitada. Então o que eu faço? Eu falo, Deus, me leva dentro do avião. Deixa eu ir na África dentro do avião, deixa eu aterrissar. Deixa eu ver quem tá comigo lá dentro desse avião. Aí eu fecho meus olhos. E aí eu começo a orar em línguas e o Senhor começa a me levar.
E aí eu vejo eu subindo no avião, eu vejo o que está escrito, é um banner grande escrito Missão África Global Fire. Eu entro, tem umas 60 pessoas, missionário, pastor, apóstolo, tudo indo levar, tem recurso dentro desse avião, tem cestas básicas, tem roupa, tem comida. E aí eu vejo agora nós dentro desse avião cantando, louvando. Agora eu vejo o avião descendo, Remaia, Sebede, vai, Achaba, Gabassarabai. Aí quando o avião está descendo, eu vejo aquelas crianças esperando o avião descer. E eu vejo aquelas crianças correndo. Concebi. Gerei. Se eu me ver, eu já acessei. E aí, se eu começar a fazer isso todo dia, eu acelero. Eu faço o download mais rápido. Não sei se Deus vai usar um empresário, não sei quem Deus vai usar, mas eu sei que nós vamos ter um avião. Escuta o que eu estou falando, a Global Fire vai ter um avião para fazer missão, que vai ser totalmente custeado, com toda a despesa, por alguém que Deus vai levantar, só para ir para outras nações, fazer missão e levar o avivamento. Quando Deus falou isso para mim, eu falei, Deus, me ajuda a conceber isso. Então, o que eu estou querendo te ensinar? Que para eu conseguir conceber algo, eu preciso me ver. Eu preciso ver isso acontecer na minha mente. Eu preciso ir nesse lugar. Amém? Então é assim que as coisas acontecem no âmbito da fé. É assim que as coisas acontecem no âmbito da fé. Você não precisa tocar, você só precisa ir com a sua mente, agradecer a Deus e sentir e viver e agradecer. E se você conseguir chegar no lugar que Deus falou que você vai chegar, ainda que for em pensamento, você já concebeu, você já pariu isso, meu querido. E isso já está vindo de download para você no físico, como que eu falo para você? No real, na forma material. Amém? Certo? Eu estava nos Estados Unidos e um profeta chegou e disse assim, olha, Deus manda dizer para você que você vai construir algo que vai custar assim mais de 50 milhões. É um lugar, é um projeto de Deus, é um lugar grande, é um lugar que vai vir gente do mundo todo. Eu falei, é a escola de avivamento que eu quero construir. Ele falou assim, olha, empresário do mundo todo vai te abençoar, Deus vai mover gente do mundo todo. Eu falei, eu creio. Aí quando ele falou isso aqui pra mim, eu dei pra trás. Ele falou assim, tem mais. Deus vai usar uma pessoa de nome no Brasil, vai te dar um avião pra você ir fazer missão. Eu falei, Deus, quem vai me dar um avião? Essa pessoa vai custear um avião pra você e fazer missão nos 4 cantos. Eu falei, meu Deus. E aí eu comecei a ter que usar a minha fé para tomar posse dessa palavra. Eu falei, Deus, então me leva. Me leva. Me leva. Me leva. Me leva. E esses dias eu estava no aeroporto, eu falei, amor, vem aqui. Olha aquele avião. Veja o emblema da Global. Nós estamos indo agora para a África fazer uma missão. Fecha os teus olhos. Eu comecei a falar para ele o que eu já tinha concebido. Falei, você acessa? Ele falou, eu acesso. Você toma posse? Eu falei, eu tomo posse. Vai ser um avião mais ou menos igual aquele ali. Acesse. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque não basta eu receber uma palavra profética. Eu preciso crer. Eu preciso conceber. Eu preciso parir a palavra nas cortes celestiais para que ela se concretize nas cortes naturais. Eu preciso antes ir espiritualmente para depois conceber. Você consegue entender isso? Então, essa aqui é a forma mais simples de eu te explicar o que é fé e como conceber as coisas. Então, eu aprendi que eu preciso conceber grande. Então eu falo, Deus, eu não quero usar agora a minha mente, mas eu quero usar a sua. E eu quero que o Senhor me leve no lugar exatamente aonde o Senhor deseja. Pai, eu não quero... Pai, eu tiro toda a minha... Eu falo assim, Deus, eu tiro toda a minha incredulidade, a minha limitação. E aí eu começo a declarar, o Senhor é o dono da prata, do ouro, do recurso, das nações. O Senhor manda nos governos. Então eu não vou te limitar, então me leva. E eu vou. E se eu vou no âmbito profético,
eu já acessei. Amém? Eu já acessei nas cortes espirituais e logo Deus traz. Então tem coisas que para fazer o download demora 3 anos, outras 2, outra... Consegue entender isso? Consegue entender isso? Você consegue entender esse tipo de coisa? É tão forte, queridos, o espírito profético, que eu e meu esposo, a gente tem um negócio assim, é muito forte. Acho que é porque a gente jejua muito. Foi ontem, né, amor? Tipo assim, qualquer coisa que eu deseje, eu falo pra ele e ele já tava... Lembrei o que era. Pra você ver a conexão profética que eu e meu esposo tem. Parece que eu falo dentro do espírito dele e ele fala dentro do meu. O meu café de cápsula, que é o café puro, acabou. E aí tem dias que eu tô usando um café aqui que alguém me deu e é muito bom, mas o meu café esse vai acabar e aí eu vou ficar sem um café e esse café é mais fácil de fazer. E esses dias eu fui falar, amor, por favor, compra o meu café, porque ele que sabe pedir. Na hora ele falou assim, eu estou fazendo isso agora. Né, amor? Falou assim, eu estou fazendo isso agora para distrair minha mente. Eu falei, uau. E assim, queridos, nós vivemos o tempo inteiro. Esses dias nós estávamos aqui almoçando e eu estava sentada para cá. E aí eu falei, eu vou sentar aqui do seu lado. Ele falou, nossa, teve um delay, porque eu pensei isso, mas você demorou alguns minutos para vir para cá. Então é uma conexão tão sobrenatural, até o que a gente vai comer, até o que a gente vai fazer. Eu fico espantada, tem hora, eu falo, meu Deus. A gente tem a conexão muito, então por quê? Uma carne só, mas é o espírito profético, ele tem o espírito profético, eu tenho o espírito profético, e nós estamos captando todo o tempo, na palavra de conhecimento, o que o outro quer, ele capta o que eu quero, eu capto o que ele quer, certo? É algo sobrenatural, é algo assim avassalador. Então eu quero que você entenda que a gente precisa ter, para acontecer isso, o que tem que acontecer? Tem que ser espiritual. Você tem que ser espiritual. Você tem que ser totalmente espiritual. É ou não é, amor? Porque se não for espiritual, não tem como. Então eu e o apóstolo, a gente vive cada experiência que vocês não têm noção. É muito sobrenatural. É a cumplicidade. Então você precisa entender isso, tá? É algo avassalador. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, na prova das coisas que não se pode ver. Romanos 10:17 vai dizer assim, assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé ela é aumentada pelo ouvir. E ouvir o quê? Pela palavra de Deus, certo? Tiago 1:6, mas peça com fé, não duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Quebra a incredulidade do seu coração. Viva dentro do sobrenatural. Então, como que a gente tem... tem gente que acredita, mas daqui a pouco desacredita. Por quê? Vem as pessoas semear incredulidade. Vem as pessoas dizer que não vai dar certo. Vem as pessoas falar, não, você não vai comprar sua casa, você não vai comprar seu carro, não, isso não é pra você, não, você não vai casar. Então não adianta você gerar fé e alguém vir destruir. Por isso que eu falo, tem coisas, queridos, que também você não compartilha com qualquer pessoa. Tem coisas que você não compartilha com qualquer pessoa. Então vamos supor que Deus diz pra você que vai te dar algo. Se você sabe que isso vai gerar inveja no coração de alguém, não fale. Fala só a hora que o negócio estiver no seu nome e olhe lá ainda. Certo? Olhe lá ainda. Então é isso que você tem que tomar muito, 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 muito cuidado. Certo? Evite pessoas negativas, evite pessoas murmurentas, pessoas que reclamam, queridos. Eu não dou conta de ficar, a fé. Eu vou ensinar para vocês algo. A alegria potencializa a fé. Alegria. Então, quanto mais você estiver alegre, mais a sua fé vai para cima, porque a alegria é frequência alta. Amor, frequência alta. Gratidão, frequência alta.
Mas aí você fica do lado de uma pessoa que murmura, que reclama, que tá de mal com a vida, que tá com raiva, que tá zangada, que tá frequência baixa, isso contamina você, que isso é atmosfera. E aí você que tava bem, aí você passa a estar mal. Aí quando você entra nessa atmosfera, as setas do inimigo que não tava chegando em você, de repente começa a chegar. Por causa do ambiente, por causa da frequência que está sendo gerada ali. Então, a sua casa é um lugar, é um altar. Você não pode chamar qualquer pessoa. Você não... Queridos, às vezes é melhor andar sozinho do que em bando. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado, certo? Blinda seu coração. Seja uma pessoa espiritual. Se alimente das armas espirituais. Amém? E outra, cuida. Eu repreendo as pessoas. Eu falo, eu te repreendo em nome de Jesus. Que pouca fé que você tem. Então, repreenda as pessoas para elas pararem de ser. Então, seja alegre. Coloque músicas alegres, louvores alegres. Converse com pessoas que te faz dar risada, isso é muito bom. Coloque algo que te faz rir. A alegria, ela aumenta a nossa fé. Amém? Certo? Queridos, era isso que eu queria trazer para você, tá? Rompendo em fé. Certo? Olha, ainda dá tempo de você comprar a nossa Masterclass de hoje, você que não adquiriu. Você que é meu aluno da escola, você fica em paz. Vai ser poderoso, 2 horas da tarde. Nós temos uma aula fantástica, uma aula sobrenatural, tá? Então, aumenta sua expectativa. E quem comprar hoje vai ter a segunda parte, que vai ser provavelmente o domingo da semana que vem, que nós vamos falar da hierarquia angelical completa, certo? Um beijo bem grande no seu coração, um dia muito, muito, muito abençoado para você e para você que é meu aluno, tanto nessa Masterclass individual, tanto meu aluno da Escola de Libertadores, aumenta suas expectativas, porque você vai ter um conteúdo poderoso hoje, amém? Beijo, beijo, beijo no seu coração.